A pastora falou como é que a gente tem uma vida com Deus, né? Como é que a gente sabe quando o corpo está saudável. É assim, ela já traz um pouco do que vai ser a pregação, frutificando no Espírito. E a pregação vai passar por esse assunto hoje também. O ponto de partida da nossa pregação vai ser para aqueles que congregam, frequentam as células, ótimo, leem a palavra, excelente, mas que ainda possuem vícios, hábitos, preceitos humanos que te fazem eventualmente pecar. Vícios, pequenos hábitos que mesmo para quem está dentro da igreja, ainda lhe perseguem. E o ponto de partida da nossa palavra vai ser 2 Coríntios 5,14. 2 Coríntios é uma das cartas do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. 2 Coríntios 5,14. Quem encontrou, ótimo. Quem não encontrou, não tem problema, viu? Preste atenção no que vai ouvir. E cada palavra é importante, certo? Vamos lá. O amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Podem sentar, meus irmãos. Como eu disse, esse é um ponto de partida. Esse versículo, assim como toda a carta, a segunda carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, ela nos faz refletir sobre isso, sobre os nossos hábitos. Estamos na igreja, congregamos, lemos a palavra, mas o nosso coração, ele está em Cristo Jesus? Por muitas vezes, e a gente ouve histórias rotineiras dessa forma: estou frequentando a igreja, parei de beber. Ótimo, muito bom. É isso que faz um ambiente próspero, bondoso, com amor, pode transformar qualquer um. O ambiente faz isso, certo? Mas e o coração? Você é novo de verdade? Ou foram apenas alguns hábitos seus que mudaram? Mas Emílio, eu parei de beber, eu parei de fumar. Excelente, primeiro passo foi dado. A gente ouve isso com frequência, não é de vez em quando. Frequentei a igreja, aquela lá, aquela colar. Parei de fumar, parei de beber. O ambiente foi mudado, mas e o coração? É o mesmo de antes? As coisas antigas, elas já passaram ou ainda estão aí em você, te perseguindo, lhe fazendo pecar todos os dias, sem você nem sequer perceber? Então, é isso que a palavra, esse versículo de Coríntios, vai ter um ponto de partida na nossa vida. Falar acerca da transformação verdadeira, que vem através do fruto do Espírito, como a pastora já adiantou aqui, antes mesmo de eu subir aqui para pregar. Em uma das células, na verdade, na célula de Itaporanga, eu comentei com tia Grazi, tio Fábio e Carol também estavam presentes, quais seriam os propósitos do fruto do Espírito, quais seriam
os principais propósitos. E a gente comentou. Bom, um é muito óbvio: enaltecer, engrandecer ao nome de Deus. Outro propósito muito claro também: salvar a nossa alma. É para isso que frutificamos. Mas às vezes nós olhamos o objetivo e esquecemos o mérito. Enviamos a flecha, mas olhamos para o alvo, mas esquecemos de como eu vou alcançar esse alvo através da flecha. O mérito da sua salvação, que é a transformação. Quem você era antes, você não é mais hoje em Cristo Jesus. Você foi transformado. E um terceiro propósito, muito claro também, do fruto do Espírito, é servir como luzeiro. As pessoas veem, ele foi transformado, e assim cada vez mais almas vão sendo salvas através do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? E esse versículo, juntamente com todo esse segundo Coríntios, ele vai nos ensinar também acerca de um pouco da religiosidade, né? Inclusive, acho que o diácono Messias pregou sobre isso, citando Nicodemos. Conhecia profundamente as Escrituras, era religioso por natureza, mas lhe faltava essa vontade de ser transformado, aquele passo a mais que faz realmente você ser novo e não o mesmo. E ele também citou o caso de Zaqueu, né, que teve essa vontade, foi humilde, se retorceu e entendeu que era através de Cristo e não das próprias vontades, não através de si mesmo, mas através de Cristo, que ele alcançaria a transformação e, por consequência, salvação. Então, essa religiosidade, que às vezes nos persegue mesmo, que faz: não, você é um bom homem, você frequenta a igreja, muito bom, trabalha de forma honesta, muito bom, nossa, sou um homem fiel, excelente, mas e por trás? Será que não tem mais coisa aí no seu coração que te persegue? Raiva, inveja, fofoca, ciúmes, coisas que são do nosso interior. Porque as coisas visíveis, elas são temporais, mas as invisíveis, que são eternas, e invisíveis, que também nos salvam ou nos condenam, porque a transformação não foi verdadeira, não foi real. E isso não é novidade, tá? Isso é pregado aqui semanalmente, não é novo, muito pelo contrário. Eu estou trazendo através de uma outra ótica, mas é o mesmo propósito: demonstrar que nós congregamos há 1, 2, eu particularmente há 3 anos, e ainda assim há hábitos que eu precisei transformar, de glória em glória, com a transformação da mente, aos poucos. E você? Tem algo hoje aí que precisa mudar? Como eu falei, e eu citei, os que eu citei foram frutos da carne, tá? Ciúme, inveja, o que mais? Alguém pode me ajudar? Ciúmes, inveja, falta de amor ao próximo. Tem. Então vamos aprender um pouco hoje como mudar isso, como acabar com esse fruto da carne, fazer prevalecer o fruto do Espírito, que é a bondade, que é o amor, a mansidão, a paz, a fidelidade. Vamos identificar. Tem uma passagem, acho que é em Mateus 15. Ela vai dizer assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Em vão me adoram, e nada fazem, porque vocês cantam louvores, vocês leem a palavra, vocês se vestem, vão aos cultos, mas o seu coração está longe. Você não frutifica mais, porque você não identifica, ou melhor, não quer identificar e não quer mudar aquilo que realmente vai salvar a sua alma, que é o invisível, que é o que está aí dentro e que faz você pecar sem nenhum de nós aqui sequer ver. Eu cito, por exemplo, o caso de Judas Iscariotes.
Eu não preciso trazer muitos exemplos, o dele é emblemático. Aquele que levou o nosso Salvador à cruz. Eu não tenho dúvida de que Judas viu os milagres. Eu não tenho dúvida de que Judas ouviu o que Cristo pregava. E muito possivelmente teve a oportunidade de falar do Evangelho de Cristo Jesus. Repito, ele viu os milagres. Ele ouviu as pregações de Cristo Jesus. E ele possivelmente pregou o Evangelho de Cristo Jesus. Mas e dentro do seu coração, o que havia? Cobiça, ira, a mesma ira e cobiça invisíveis que o fizeram pecar e ir para o inferno. A mesma. E que pode estar em cada um de nós, sem perceber, sem fazer essa autorreflexão. Como o pastor gosta de dizer, a fortaleza erguida que te faz pecar e que te impede de alcançar uma bênção, por causa do fruto da carne. Eu estou falando assim de forma pausada, meio dramática, mas é para ser mesmo. É para a gente ser reflexivo, porque a gente vê com frequência. Não é novo, não é novidade. E eu vou falar por mim, tá? Vou falar de mim. Acho que dá para ser mais preciso. Recentemente, minha esposa, a Carol, estava reclamando de alguma coisa. E eu falei, não, meu amor, que absurdo, reclamando disso. E ela falou, como é? Você falando isso de mim? Aí eu virei assim, não, como assim eu falando isso de você? Você, um murmurador. Aí eu me assustei, murmurador. Ela falou. Aí falou o caso A, falou o caso B, falou o caso C. Aí eu... realmente, sou um murmurador. 3 anos congregando na igreja papai. 3 anos ouvindo os pastores pregando. Vida e morte estão no poder da... 3 anos. Vindo aos cultos, viu? Raríssimos os cultos faltados. Raríssimos. Obediente aos pastores. E descobri há poucos meses que eu era um murmurador. E isso foi dito na nossa célula de Itaporanga. Que eu era um murmurador. Um defeito seríssimo. Que certamente me fez pecar várias vezes. E que por uma falta de autocrítica, de identificação e de ouvir a palavra mais atentamente, tá? Porque é pregado isso. É pregado, é falado semanalmente nessa igreja, se não diariamente, para quem conversa com os pastores com frequência. E mesmo assim eu identifiquei essa murmuração. Não murmuro, eu agradeci, a verdade. Mas e o restante do tempo? Eu fazia o quê? Reclamava, murmurava, e de forma invisível. Mas, graças a Deus, através do agir do Espírito Santo, eu manifestei isso para minha esposa através de uma reclamação feita a ela, para vocês perceberem o tamanho da hipocrisia. Reclamei dela e através dessa reclamação eu identifiquei algo ruim em mim mesmo. E a partir daí, e por coincidência, né, por coincidência não, vou afirmar, né? Não por coincidência, as coisas dentro da minha casa melhoraram substancialmente. Muito depois disso. Minha esposa está ali de prova. A paz reinou. 2, 3 meses, né, meu amor? Aproximadamente que eu identifiquei isso. Foi assim, pequeno, invisível, não dá nem para perceber. Do tamanho de um átomo. Você nem sente. O que você faz? Murmura. Mas calma, não estou nem sabendo que eu estou murmurando. Você não fez autocrítica. Às vezes não ouviu o culto. Quantas vezes o pastor pregou aqui? Identifique as suas fortalezas. Não identifica. Mas como eu disse, graças a Deus por Jesus Cristo que eu consegui identificar a minha. E hoje essa pregação é para que você identifique a sua. Aqui está aí guardada, que eu não consigo ver com os meus olhos. É invisível. Não dá para alcançar. Não através da minha vontade, mas sim através da palavra de Jesus Cristo. Por isso ela é pregada, para que o nosso entendimento seja solidificado, para que a nossa alma seja alimentada, e a gente consiga identificar
e a alma seja salva através da transformação. E quando identificar a fortaleza, quando identificar um fruto da carne, o orgulho, por exemplo, e abre aspas para o orgulho, né? Depois que a gente começou a empreender em Itaporanga, eu não tenho a menor dúvida de que é um fruto da carne que habita de forma abundante, é o orgulho. É inacreditável como o orgulho destrói vidas. Como é difícil. Mas, fechadas as aspas, qual o seu fruto da carne que está te impedindo de alcançar uma bênção? Que está te impedindo de ter dentro da sua casa, do seu trabalho, ou até mesmo dentro da igreja, uma vida melhor? É a murmuração? É os ciúmes? É o rancor? É o orgulho? É a inveja? É a fofoca? Qual é? Qual será? Qual será esse fruto da carne que você vem para a igreja, honra com os lábios o seu Deus, mas se afasta dele através do seu coração? Porque você é o mesmo de antes. O mesmo. Eu venho, eu oro, eu ouço, às vezes até contribui com a obra, mas o seu coração está longe, distante, nem sequer está aqui. Quantas vezes eu vi a pastora dizer: vem para cá, nem parece que está aqui, a cabeça está nas contas, em casa. Quantas vezes eu ouvi isso? Ela acabou de fazer isso aqui em cima. Presta atenção no louvor, presta atenção na pregação, não é em vão. A gente não vem para cá em vão, não é brincadeira, é sério. É a sua alma, é a sua vida, melhor, a nossa, porque a minha também, que foi transformada aqui dentro. Então é nosso, é o nosso bem. Acabei de dizer, a paz na minha casa voltou a reinar depois que eu identifiquei que eu era um murmurador, e aí eu me transformo através do agir de Cristo, e na minha casa tem paz novamente. E pode ser na sua também, ou no seu trabalho, ou com a sua família, com seus filhos, ou aqui dentro. Algo que te impede de ter um relacionamento melhor com os obreiros, com os pastores. Então o que é? Essa autocrítica, ela é fundamental, certo? E só para a gente falar sobre essa dicotomia, né? Carne e espírito. Aqui na segunda carta de Coríntios, logo no início dela, o apóstolo Paulo ele vai dizer: será que eu sou sim e não? Ou só sou sim ou não? Porque eu não posso ser os dois. Eu não posso ser sim e não. Ou eu sou sim, ou eu sou não. Ou eu sou árvore, figueira que dá figo. Eu não posso ser figueira que dá espinho. Eu não posso ser fonte de água doce que jorra água salgada. Não posso. Ou eu sou sim, ou eu sou não. E ele complementa: para vocês, Corinto, eu sou sim, um servo do Senhor. Eu vou realizar a minha obra nessa igreja, disse o apóstolo Paulo. Então nós não podemos existir em concomitância com o mal. Nós só podemos ser luz ou ser trevas. O Espírito Santo não nos chama para sermos parcialmente modificados. Eu fui metade. Emílio, eu entrei aqui, eu bebia muito, ou eu fumava muito, e agora não fumo, não bebo. Ótimo, mas o que mais precisa mudar? O Espírito Santo não te chama para ser transformado pela metade. A alma não é salva pela metade. Metade vai para o céu, metade fica no inferno. Ou você é salvo por completo, ou não é salvo. Ou você frutifica 100% no Espírito, de glória em glória, ou você frutifica na carne. Esse é o caminho. Tá, pregador, mas como? Como eu vou identificar? O que eu preciso fazer? Eu venho, eu me dedico, eu sirvo ao Senhor, eu ouço os meus pastores. Como é que eu identifico? Pelos seus frutos os conhecerei. Quais são os frutos que você tem no seu dia a dia? É bondade? É amor?
Você pensa no próximo? Você é fiel? Você tem domínio próprio? É manso no seu dia a dia? Ou, como eu disse, é raivoso, rancoroso, mentiroso, orgulhoso, murmurador? É assim que ele edifica. Não é difícil. Não é difícil. Repito, como é você com a sua esposa? Como é você com a sua mãe? Com o seu pai? Com o seu filho? Murmurador, rancoroso, odioso, invejoso, mentiroso, orgulhoso, infiel, ou é bondoso, compassivo, manso, próspero, bom ouvinte? Os frutos do Espírito não se coadunam, não coabitam com os frutos da carne. É assim, fazendo a autorreflexão. Quando eu ouvi isso de Carol, eu confesso assim, que no fundo a gente sabe que a gente é um pouco reclamão. Eu sabia, a gente sabe. Mas quando a gente ouve nos dizer, você é um murmurador, epa, a flecha vai direto no coração, pá. E aí você fica atordoado. Cara, mas eu ouço semanalmente na igreja que murmuração é uma coisa horrível. E eu murmuro? Murmura. Você murmura, Emílio. Murmurava, perdão. Não murmuro mais. Então é uma flecha que vai no coração mesmo. Porque é uma fortaleza que às vezes a gente é incapaz de identificar. Mas do convívio, ouvindo a palavra, tendo um relacionamento em Cristo Jesus, é isso que acontece. A sua esposa lhe corrige. Melhor, lhe mostra e lhe corrige também de que você não está tão no caminho certo quanto você pensava. E foi exatamente isso que aconteceu. E não por coincidência, né, meus pastores? Eu voltei aqui para cima para pregar, né? Não por coincidência. Então, meus irmãos, sejamos praticantes. Colocamos a mão na massa nos frutos. Não sejamos apenas ouvintes, né? Porque senão, eu vou ser sincero, tá? Eu vou abrir o coração. Fica chato. Vou para a igreja, boto minha roupa, boto meu perfume, vou para a igreja, aí saio da igreja, vou para casa. Aí peco 3 dias seguidos, vou para a célula. Sou santo de novo. Aí eu saio da célula. Aí eu peco mais 5 dias, volto para a igreja. Agora virei santo de novo. É chato. É como minha esposa fala. Não vou falar o que ela falou não, deixa pra lá. Mas é isso. Não adianta. Ou você está em Cristo na videira, como a irmã Olga falou, ou não está. Frutifica. Ou peca. Não existe meia alma salva. Pratique. Identificou? Pensou? Refletiu? Não quer refletir, agora quer refletir em casa? Reflita em casa. Pense em casa o que é. Alguma coisa talvez você ache aí que não está legal, que não está boa. Certo? Vamos lá. Eu vou ler para continuar, né? Eu vou ler 2 Coríntios 3,18, para que a gente entenda um pouco mais. 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito Santo. De glória em glória. Transformai-vos pela renovação da mente. Então é um processo mesmo. É um processo que exige autocrítica, reflexão, entrega ao Evangelho. É menos si mesmo, é menos o que eu quero e mais o que Cristo quer na minha vida. É menos o que eu desejo e mais o que Cristo quer. Hoje nós adquirimos um hábito lá em casa, que é consultarmos os pastores sobre decisões assim, maiores na nossa vida. Estou com a dúvida, pastor, o senhor pode me orientar aqui? É um passo daquele que não quer fazer apenas o que acha que é bom para si, mas aquilo que também seria bom para a sua família e de acordo com Cristo Jesus. É um passo a ser dado. E demorou, viu? Demorou, os pastores sabem que demorou. Eu congrego há 3 anos. Então, é de glória em glória. Não é mágica. O Evangelho é entrega, é humildade, é se negar constantemente. É menos você o tempo inteiro e mais Cristo Jesus.
É menos o que você quer para você. É menos o que você quer para os seus prazeres, para as suas intenções. E mais, o que Cristo faria? O que eu deveria fazer para enaltecer o nome do Senhor? O que eu tenho que fazer para salvar aquela alma? E menos o que eu faço para o meu próprio conforto? O que eu faço para me agradar? Quantas vezes aqui ao longo da nossa vida nós deixamos de agradar a nós mesmos para agradar o próximo? Quantas? Quantas vezes o próximo foi uma prioridade e não você, não o seu desejo, não a sua vontade? É isso. Menos si, menos carne, mais bondade, mais amor, de glória em glória. Tendo o entendimento que é um processo, mas é um processo que exige o primeiro passo, que é a sua entrega, a sua humildade, aquela que Zaqueu teve, como o diácono Messias comentou, mesmo que você tenha muito a perder, porque na verdade não é perder, é ganhar, como diz a Bíblia, a sua alma para Cristo Jesus. Então você não perde nada, você só ganha. Eu particularmente só ganhei. Eu ganhei um casamento, eu ganhei filhos, eu ganhei irmãos, eu ganhei sogros maravilhosos que são os meus pastores. Então eu só ganhei, não perdi nada. Até hoje, do dia que eu me converti, me batizei aqui nessa igreja, comecei a ler, comecei a pregar, eu não perdi nada. Eu só ganho, eu só venço, eu só prospero em Cristo, de glória em glória, transformando a minha mente gradualmente. Poderia ser mais rápido? Poderia. Para alguns é mais rápido, para alguns é muito mais rápido, para outros é mais lento. Só que o mais lento perde mais coisa, demora a identificar que você é murmurador. Mas quando você acelera o prazo e diz, chega, agora é de verdade, não vai ser de brincadeira, eu não vou para bater continência na igreja e ir embora, eu vou mudar, como o Zaqueu fez, e mudou, porque não é sobre religiosidade, não é sobre fazer, não é sobre hábitos, é sobre aquilo que Cristo fez por nós e pediu para que você fizesse, que é menos você, meu irmão, e mais Cristo, menos você e mais a igreja. Quanto menos pensar em si mesmo e mais pensar naquele que precisa, mais próximo de Cristo a gente fica, mais salvação, mais rápida a salvação a gente alcança. E partindo do pressuposto óbvio que nos arrependemos, né, do que nós fizemos no nosso passado. Eu sempre, costumeiramente eu cito isso, não na célula ou com alguém que ainda não conhece a Cristo, eu sempre falo, o primeiro passo, primeiro, para você começar a entender o Evangelho, é entender que de você não sai nada de bom, o ímpio, me referindo a de você não sai nada de bom. Entendeu isso? Pronto, agora vamos partir do pressuposto de como é que começa a sair algo de bom de você, que é com Cristo. Então, quando você tem um entendimento, é mesmo, rapaz, é só coisa horrível, uma fonte de pecado, uma fonte de desgraça. Como é que eu estanco? Como? Com Cristo, só. E aí você se arrepende, aquela vida, eu não quero mais. Aí começa. E o arrependimento não pode ser parcial, como eu estou falando, insistentemente. É total. Você se arrependeu de tudo. Não, mas eu só queria ter uma esposa fiel e eu queria, parar de beber. Ótimo, mas por trás você é mentiroso, por trás você é invejoso e por trás você está falando mal do irmão da igreja. Para onde vai a sua alma? Alguém se arrisca a dizer? Inferno. Porque o arrependimento não pode ser por partes. Ele não pode ser um entendimento de que, não, agora eu estou bom. Eu estou bom, para isso. Bonitinho. Era bêbado, vagabundo, preguiçoso, agora trabalha, se arruma bonitinho e parou de beber. E por trás era murmurador. E por trás atrasavam as bênçãos de Deus na minha vida e da minha família. E também da igreja, porque eu parei de pregar. Então eu atraso aquilo que Cristo já me entregou. Está aí a bênção. E você se distanciou sem querer. Você mesmo, você.
Eu, sem querer, está ali. A prosperidade que você ora, que você tanto pede ao Senhor em suas orações, está aí. Mas que por não ter o pensamento autocrítico, reflexivo, do que impede você de alcançar, você não alcança. E aí é como diz a Bíblia, aí a morte de Cristo foi em vão. O sangue jorrado, derramado, os gritos, o choro, a dor, os gemidos foram em vão. Porque a gente não ouve, não obedece, porque a gente não é autocrítico, acha que já é bom. Já estou bom, aqui onde eu estou está bom. E aí não avançamos no Evangelho. Paramos, damos um passo grande, mas é como a Bíblia diz, corremos uma maratona. O alvo, eu corro para o alvo. Não, apóstolo Paulo, palavras dele aqui na Bíblia, palavras de Deus. Não que eu já tenha alcançado. Quem aqui será que acha que teve um entendimento da palavra de Deus superior ao do apóstolo Paulo? E ele escreveu isso. Não que eu já tenha alcançado, mas eu corro atrás do alvo. De glória em glória. Permaneço focado, sabendo aonde eu quero chegar. E o que eu preciso fazer para que o meu coração se transforme por completo. E os frutos da carne não mais habitem em mim. Ou eu sou sim, sim, ou eu sou não, não. No nosso caso, somos sim, sim. Não existe sim, não. Somos um só, com um propósito, com um fim, com um Espírito, com foco em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, para a gente concluir, o resumo, né? Morremos para nós mesmos. O versículo, ele por si só já é bem resumitivo do que a gente queria pregar, do que eu queria pregar hoje. Um morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram na carne, nos frutos da carne. Então já não sou eu que habito em mim. Quem habita? Cristo Jesus. Então eu não posso ser mentiroso, invejoso, orgulhoso e congregando como se fosse santo. Não posso. Não dá, não condiz com o justo. Não posso ter ciúmes, aqueles ciúmes doentio, ciúmes. Não vou nem até acrescentar outro adjetivo. E se dizer justo, não posso, é constante, é de glória em glória, é transformando a mente, renovando a mente através do Espírito de Deus, constante. E não da noite para o dia. Dê um primeiro passo, meu irmão, excelente. Agora, uma conclusão, novamente, outra conclusão. Examine-se. A Bíblia alerta sobre isso, inclusive na segunda carta de Coríntios, no final tem lá. Examinem-se. Será que as suas obras te justificam? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo tem sido derramada verdadeiramente na sua vida porque você se transformou por completo? Se arrependeu verdadeiramente de tudo? Ou melhor, de quem você era antes de conhecer a Cristo Jesus? Você é nova criatura ou você é o mesmo? Está na igreja com as mesmas práticas? O que você fazia antes, você continua fazendo? Mas eu melhorei, pregador, melhorou. Mas será que o Espírito Santo te chamou para ser transformado parcialmente, pela metade ou por inteiro? Algum versículo da Bíblia diz que a nossa metade da nossa alma vai para o céu e a outra metade fica no inferno. Eu ainda não li isso. E tenho certeza que ali não tem. Então, examine-se, reflita. Assim como eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ter essa reflexão, você está tendo a oportunidade hoje, sem precisar sofrer, porque eu sofri. Eu tive dias difíceis, mas que provado e vencido através do amor de Deus na minha vida. Então tem a oportunidade hoje. A pregação serve para isso, também para isso, né? Para enaltecer o nome do Senhor, mas para fazer com que o corpo seja reflexivo e entenda que é necessário se examinar e é necessário entender que o justo, ele frutifica apenas no Espírito, não na carne. É o Espírito que frutifica na sua vida. É bênção que Deus quer na sua vida, é bondade, é fidelidade, é prosperidade, é mansidão, é domínio próprio, é fidelidade. É só isso que Cristo quer. Mas e você?
Você quer esses frutos do Espírito? Amém, meu Senhor. Eu agradeço, foi muito bom retornar, estar aqui novamente. Eu senti muita falta, mas eu entendi do porquê não estava aqui. E quando a gente entende, a gente cresce. Quando a gente entende que os motivos de não estar pregando ou tendo oportunidade, a gente entende, a gente vai lá, reflete e corrige o comportamento. E quando a gente corrige, a gente frutifica verdadeiramente, o nosso coração se transforma por completo e a gente começa a entender que o propósito não é você mesmo, é menos orgulho e é mais amor, é mais Cristo, é mais o que o próximo precisa, o que a igreja precisa, o que os pastores precisam, o que Cristo precisa e menos o que você quer. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Claro.